A importância da oração na obra missionária. Mateus 9,38, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara, é um texto relacionado à oração e à obra missionária. Jesus estava nos dizendo que devemos rogar a Ele para que envie trabalhadores para a sua seara. Incrível! Nós estamos, por graça de Deus, com uma grande igreja no Brasil. Eu tenho dito que a igreja brasileira não é mais um campo missionário. A igreja brasileira é uma potência missionária, mas ainda há uma grande carência de obreiros. E o caminho é buscar naquele que pode dar obreiros para a sua seara. A bem da verdade, obreiros para a obra missionária é algo que só Deus pode dar, porque o campo missionário requer pessoas chamadas por Deus com uma chamada específica. E só quem pode fazer isso é Deus. Eu tenho dito que chamada divina é algo da inteira soberania de Deus. A Bíblia vai nos mostrar que o Senhor Jesus, ele passa a noite em oração, né, para escolher os apóstolos, os seus apóstolos. E o texto vai dizer: e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então, ele escolheu dentre os seus discípulos os apóstolos. E a realidade de hoje é a mesma, e por incrível que pareça, nós sabemos que o missionário é o apóstolo dos tempos bíblicos. O dom ministerial em evidência no verdadeiro missionário é o dom apostolal, o apostolado. Então, o Senhor escolheu para si dentre os discípulos. E hoje acontece da mesma forma, dentre os seus servos, Deus escolhe pela sua soberania e chama pessoas para esse trabalho tão desafiador e, ao mesmo tempo, tão producente, tão glorioso, que é o trabalho missionário, o campo missionário. Então, a ordem de Jesus para nós é: rogai ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a sua seara. Esse tem sido um grande desafio do movimento missionário em todos os tempos. Obreiros. Eu diria que uma das maiores necessidades da obra missionária são obreiros chamados por Deus. E às vezes muitos obreiros, pastores, nos solicitam: pastor, estamos precisando de um missionário. Eu sempre digo: põe a igreja em oração, porque na verdade quem tem obreiros para a seara é o Senhor da seara. Então, a igreja de hoje precisa desenvolver um trabalho de oração mais permanente e contínuo, para que Deus levante obreiros. Porque, a bem da verdade, campo missionário é para quem Deus chama. Eu tenho dito que obra missionária não é para quem quer e nem para quem não quer. É para quem Deus chama. Tem gente que se oferece: pastor, eu tenho um chamado e eu quero ir ao campo, não é? E às vezes a gente envia e a pessoa não dá nada no campo. Tem outros que não querem de jeito nenhum, foge para todo lado. Até que compreendem, se dispõem e vão, e Deus usa grandemente. Eu tenho dito: campo missionário não é para quem quer e nem para quem não quer. É para quem Deus chama. Não quero dizer com isso que o chamado ele não possa, ao sentir, estar convicto de que tem um chamado, informar, comunicar para a sua liderança o chamado. Não vou dizer que isso seja algo errado,
mas comumente Deus apresenta, Deus mostra para os líderes através do trabalho, porque o chamado, aonde ele está, é como Davi, quando foi ungido por Deus, que estava a serviço de Saul. Saul estava no trono, mas Deus estava com Davi. E para onde ele ia, Deus abençoava. Então, a pessoa que é chamada por Deus, aonde ele estiver, no trabalho que ele estiver inserido, ele vai produzir. Aonde botar ele, dá certo. Porque Deus é com ele. E o líder, ele tem essa visão, ele está vendo ali a desenvoltura do obreiro, está vendo a chamada na vida dele pelo seu trabalho, o seu modo de servir a Deus. Eu diria que a chamada de Deus em nossas vidas, ela é visível através do nosso trabalho, do nosso zelo pelas coisas de Deus, da nossa dedicação nas coisas de Deus, pela nossa obediência aos nossos líderes. Tudo isso refletem chamada de Deus na vida de uma pessoa. Vamos imaginar uma pessoa que se diz chamada por Deus, mas que tem um comportamento avesso à sua liderança, não tem relacionamento com a sua liderança, não se entende com a sua liderança. É um equívoco. Porque Deus usa os seus líderes para efetivar, não é? Para efetivar a chamada dessa pessoa. A chamada é de Deus, mas Deus usa os líderes para identificar e para enviar esta pessoa. Não é? Então, nós temos aqui uma palavra muito importante de Jesus para nós líderes, os pastores que estão nos mais diversos campos, cujos campos há uma grande necessidade de obreiros e muitas vezes de missionários, rogarmos a Deus, colocarmos a igreja em oração para que Deus envie os obreiros, porque esta foi a orientação de Jesus. E eu quero finalizar esta reflexão dizendo a você que o Senhor envia tanto obreiros como as demais necessidades da obra. Porque a obra é de Deus. Ele é quem vai agindo mediante as necessidades e o clamor da igreja. Donald Stamp vai dizer, ao comentar esse texto, que Deus age mediante as orações da igreja. Deus age mediante a oração da igreja. Então, à medida em que a igreja se depara com desafios e coloca isso diante de Deus, Deus vai provendo, enviando obreiros, enviando os recursos, capacitando os seus servos, inspirando pelo poder do Espírito Santo, operando os seus milagres, e a obra avança. Deus tem tudo o que precisamos para a expansão do seu reino na terra. Nós não podemos nos atribular e nos desesperar diante das necessidades da obra, porque o dono da obra, ele tem todos os recursos que a sua obra precisa. Busquemos a ele e ele vai nos enviar estes recursos e nós vamos avançar na expansão do seu reino. Que Deus abençoe sua vida, o seu ministério, que Deus venha prover as necessidades no seu campo de trabalho, onde você está atuando, missionário que me acompanha nesta tarde, que Deus venha prover todas as necessidades. Deus nos abençoe.